Pessoal, abrindo o vídeo desse dia 3 de abril, eu mostro pra vocês que os bolsonaristas lançaram nova investida contra o Xandão, agora dizendo que ele tá maltratando os presos do 8 de janeiro, maltratando os bolsonaristas golpistas. Então eles têm usado essa reportagem da Veja, divulgada 4 dias atrás, que o Xandão andou proibindo algumas regalias para os presos. Então a matéria relata que 2 coronéis, que estão presos por causa do golpe, eles pediram e o Alexandre de Moraes vetou. Vetou o quê? Torradeira na cela, ventilador e palavras cruzadas. E aí eles comparam com o tratamento que o Lula teve lá na Polícia Federal, em Curitiba, que a Gabriela Hart, inclusive, autorizou esteira ergométrica dentro da cela do Lula e aparelho tipo iPod. O Lula também tinha televisão na cela, recebia ali pendrives para assistir filmes, etc. Bem, eu truco essa informação, tá? Que os militares estão sendo maltratados na cadeia. Teve uma reportagem no dia 24 de agosto do ano passado, do Globo. Rotina de Mauro Cid na prisão tem corrida, banho de sol e escolta armada. E aí a repórter Paula Serra do Globo conseguiu, inclusive, tirar fotos ali do Mauro Cid fazendo a corridinha diária dele. Tá? Bem tranquilo. E eu ainda destaco aqui um trecho para vocês, em que ela narra que nesse batalhão da Polícia do Exército, que é onde esses militares ficam presos, o Mauro Cid estava numa cela que tem 20 metros quadrados e é um local, ou seja, um tamanho de um quarto de um hotel, e o local é equipado com cama, armário, mesa de apoio, frigobar, além de um aparelho de TV no qual o Mauro Cid costuma acompanhar o noticiário. Bem, pessoal, mas eu vou mudar de assunto aqui. Eu vou retomar uma coisa que eu falei ontem, porque eu queria complementar algumas informações sobre o INPA, né, um Instituto de Matemática Pura e Aplicada, lá no Rio de Janeiro, instituição de excelência. Em 2014 teve um brasileiro que venceu, inclusive, o maior prêmio mundial, né, o equivalente ao prêmio Nobel da matemática, que é a medalha Fields. E aí, o que eu queria retificar, tá, em relação ao que eu disse ontem, é que esse projeto é muito maior do que eu trouxe para vocês, tá? É o seguinte, foi construída uma área de 10 mil metros quadrados lá no porto do Rio de Janeiro, e ali vai ser um celeiro de criação de empresas de altíssima tecnologia, tá? Startups. E esses 400 pessoas que vão fazer esse curso de graduação dessa instituição de excelência, que é o INPA, ou seja, a ideia é pegar as 400 melhores cabeças em ciências exatas no Brasil, colocar nesse espaço, misturar ali empreendedores, querendo criar empresas novas de tecnologia, e isso ali formar uma rede parecida ali com o Vale do Silício nos Estados Unidos, tá? Por isso que, inclusive, chama Porto Maravilha, esse projeto de revitalizar essa área portuária do Rio, e aí eles chamaram isso aí de Mara Valley, em relação ao Silicon Valley, né, que é o Vale do Silício, onde veio Facebook, Google e etc. E aí, só para vocês entenderem como que o projeto é muito maior do que aquilo que eu falei ontem. Primeiro, existe um incentivo fiscal da Prefeitura do Rio, as empresas que se instalarem nessa área de 10 mil metros quadrados, toda reformada, elas vão ter desconto no imposto, tá? Por exemplo, ISS, nessa área apenas de 2%, no resto da cidade 5%. O governo do Rio gastou 40 milhões de reais para construir esse espaço de 10 mil metros quadrados, e o governo federal entrou só nos 4 primeiros anos desse projeto com 56 milhões de reais. Qual que é o apoio do governo federal, tá? Ele entra com os professores, tá? Pagar o salário dos professores. Ele também vai, além de dar a moradia, para, né, construir ali os alojamentos onde os alunos vão morar ali sem pagar nada, ele ainda vai dar R$500 por mês para cada aluno, mais R$1.300 de auxílio alimentação, ou seja, no total aí R$1.800 por mês, sendo que o aluno já tem um alojamento de graça, tá? Isso para o aluno poder estudar ali no Rio de Janeiro, ficar numa espécie de internado, nesse ambiente ali com empresas de alta tecnologia. Ou seja, imagine os 400 melhores cérebros em exatas no Brasil, em ciências exatas, num ambiente cheio de empresas, ou seja, é uma tentativa de gerar ali empresas grandes, riqueza para o país, empregos e etc. E esses aí que estão na foto, eles fazem parte da primeira turma de graduação desse projeto, tá? Eles foram medalhistas nas últimas Olimpíadas Brasileiras de Matemática, tá bom? Aí, pessoal, eu quero mudar de assunto agora, falar um pouco de economia, porque a Miriam Leitão soltou uma reportagem, ela escreveu muito bem aqui, tá? Porque é o seguinte, tem muita gente divulgando, a produção industrial do Brasil caiu 0,3% na passagem de janeiro para fevereiro, mas isso é uma notícia porcamente escrita, porque o que interessa é a comparação anual, fevereiro de 2024 versus fevereiro de 2023, e aí o crescimento sabe de quanto é? 5%. Bem, ontem o Jornal Nacional mostrou como que a economia está aquecida nesses primeiros meses do ano, tá? Falando ali sobre a questão de financiamento e venda de carros no Brasil. A venda de carros financiados teve o começo de ano mais movimentado desde 2012. Taxa de juros, que o João tá de olho, teve queda. Quer dizer que o financiamento está saindo mais barato.
Um veículo no valor de 60 mil, financiado em 36 meses, no ano passado custaria no final R$ 86.797. Esse ano, esse mesmo financiamento ficaria em R$ 84.063, R$ 2.734 a menos. Em janeiro e fevereiro desse ano, foram financiados pouco mais de 1 milhão de carros em todo o Brasil. É o maior volume de carros financiados desde 2012. E a queda progressiva da taxa de juros é o principal fator para esse começo de ano otimista. E aí, pessoal, quero mudar de assunto mais uma vez e é o assunto que vai fechar o vídeo, tá? Vocês viram, eu já até falei sobre isso, que o STF julgou e declarou que o artigo 142 da Constituição não pode ser usado para dar golpe de Estado. Então, as Forças Armadas não são poder moderador da República. E ainda, nos votos do Zanin, do Flávio Dino e do Gilmar Mendes, lá eles falam que essa decisão do STF teria que ser lida dentro dos quartéis brasileiros, dentro da AMAN, né, da Academia Militar de Agulhas Negras, dentro do ITA, dentro da Escola de Sargentos e outras academias das Forças Armadas. Os bolsonaristas, inclusive, estão achando graça nisso, porque os bolsonaristas estão muito irritados com as Forças Armadas, porque elas não deram golpe. Eles realmente acharam que as Forças Armadas iam dar um golpe e transformar o Bolsonaro em um ditador do Brasil. E aí eles ficaram irritados porque as Forças Armadas não fizeram isso. E aí eles estão o Leandro Ruschel aqui zombando, né? Os milicos merecem isso e muito mais. Mas eu queria usar esse espaço aqui para dizer que eu errei quando comentei esse assunto pela primeira vez. Por quê? Eu disse, olha, não precisa mexer no artigo 142 da Constituição, não, porque quem quer dar golpe, não sei se vocês lembram disso, quem quer dar golpe, dá de qualquer jeito. Então não interessa o que está escrito lá. Bem, eu queria dizer para vocês que eu mudei completamente de opinião sobre esse assunto e que tem que mudar sim e urgentemente a redação do artigo 142 da Constituição, tá? Tem uma matéria no UOL contando como que foi a disputa para colocar esse artigo 142 desse jeito que ele está redigido na Constituição de 88, lá na Constituinte. Então o título é esse, olha, perdemos a crise militar que impôs o artigo 142 à Constituição de 1988. Se vocês repararem bem, quem tá aí na foto, logo na capa da reportagem, é o José Genuíno. Por quê que ele é citado logo de cara? Porque lá na Constituinte, ele era deputado constituinte, e a primeira proposta que teve de redação do artigo 142 veio dele e dizia o seguinte, reservava aos militares um papel limitado à defesa externa do país e à proteção das fronteiras. Mas essa proposta foi sumariamente descartada. Ou seja, a proposta do José Genuíno, na minha opinião, é a correta. Ou seja, as Forças Armadas é para proteger o Brasil de invasões estrangeiras. No máximo, colocar ali alguma coisa, no caso de calamidade para o meio ambiente, aí os militares podem ajudar, alguma coisa assim, mas só. Bem, mas a reportagem é longa, mas ela narra com detalhes como que foi a pressão gigantesca que os militares exerceram sobre os deputados constituintes para que esse artigo fosse plantado ali. Esse artigo é uma semente do mal que foi plantada ali, tá? O então ministro do Exército, general Leônidas Pires Gonçalves, entrou de sola na questão. A reportagem chega a falar em rolo compressor da direita. Se a gente olha atentamente esse artigo 142, realmente, vamos tirar dele as obviedades, tá? Que as Forças Armadas são Exército, Marinha, Aeronáutica, blá, 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 blá. Vamos tirar isso aqui. Olha só, as Forças Armadas destinam-se à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Olha que coisa esquisita, né? Que artigo ambíguo. Ou seja, então, o presidente da República, por exemplo, Bolsonaro, poderia convocar, então, as Forças Armadas, porque ele era chefe do Poder Executivo, para a garantia dos poderes constitucionais. Ou seja, dizendo que as atribuições dele constitucionais estavam sendo invadidas, por exemplo, pelo STF. E aí decretar uma garantia da lei e da ordem no Poder Judiciário. Mas e que bagunça, porque aí o Poder Judiciário também pode convocar as Forças Armadas para fazer isso. Então é um artigo todo dúbio e ele foi plantado para ser assim mesmo, tá? Para ser uma válvula de escape para um golpe. E vejam bem, essa reportagem do UOL mostra que em setembro de 1988, portanto um mês antes da promulgação da Constituição, o deputado constituinte Luiz Carlos Prestes, que foi militar, já deu uma entrevista para o jornal Tribuna do Povo dizendo, olha, esse artigo é a semente do mal, isso aqui está sendo plantado para justificar um golpe no futuro, em algum momento ali que as Forças Armadas achem que seja conveniente. Então, no texto, Prestes, nessa entrevista para o Tribuna do Povo, Prestes concluía com desalento que, na nova Constituição, prosseguirá, assim, o predomínio das Forças Armadas na direção da política da nação, podendo, constitucionalmente, tanto depor o presidente da República quanto os três poderes do Estado. O artigo 142 transformava-se, assim, no espectro autoritário que ronda a nossa Constituição Cidadã. Bem, e eu vi uma fala do historiador Christian Lynch em que ele destaca que, na verdade, desde a proclamação da República, né, que foi um golpe militar,
Primeiro, os militares já tentaram ou deram 14 golpes na história da República, alguns bem-sucedidos, outros não, mas o fato é que, desde a Constituição de 1891, a primeira Constituição da República, os militares plantam esse mesmo artigo em todas as constituições brasileiras, tá? Então vamos lá, artigo 14 da Constituição de 24 de fevereiro de 1891, primeira Constituição da República. Então tá lá, artigo 14, as forças de terra e mar são instituições nacionais permanentes destinadas à defesa da pátria no exterior e à manutenção das leis no interior. Aí você corta lá para a Constituição de 1946, mesma coisa, tá? Artigo 117, as forças armadas destinam-se a defender a pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem. Bem, depois a Constituição da ditadura militar, 1967, artigo 91, as forças armadas essenciais à execução da política de segurança nacional destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem. Então é o seguinte, esse artigo ele foi plantado pelos militares na Constituição e ele foi plantado para um dia ser usado, tá? Para justificar ali uma intervenção interna na política brasileira. Ele é dúbio propositalmente, né? E é isso, pessoal. Então ele tem que ser extirpado da Constituição, modificado, tá? O quanto antes. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho esse vídeo agora, coloco aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se vocês gostam do trabalho, quiserem contribuir com alguma coisa, está aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo para a página.